Olá, façamos uma ótima noite. Hoje vamos para a última live gratuita sobre o Código da Prosperidade. Hoje a noite vai ser top. Mais sobre o Código da Prosperidade. Passa uma boa noite. Seja muito bem-vinda, Clara. Muito obrigada. Gratidão por poder estar aqui compartilhando para nós, que a gente vai acompanhando. Como que está hoje a vida financeira de vocês? Está tranquila? Está no nível já endividado? Está gastando um pouquinho do que ganha? Está gastando tudo o que ganha? Já está investindo? Aonde está investindo? Como que vocês consideram a vida de vocês financeira hoje? Não estão deixando debaixo do colchão, não, ou na caixinha do Nubank. Ou pior, na Ou poupança, né, pior, Clara? Deus o livre, né? Aí a gente infarta aqui. Olha, gente, e o pior é que é normal, tá? Tem muitos trilhões, infelizmente, ainda na poupança. Por quê? Porque as pessoas realmente não conhecem o mundo do investimento, né? E elas têm medo de perder dinheiro, então acabam deixando realmente na poupança, né, Clara? Só que tem muitos outros produtos no mercado financeiro que são tão seguros quanto e que rende bem. Super. Então, não vamos parar de perder tempo e vamos ganhar dinheiro. Até porque, até comentei com a Clara isso um pouquinho mais cedo de chegar aqui. Ter dinheiro é ter segurança, é poder dizer não. É poder falar para aquele prestador de serviço chato ou aquele cliente que você realmente não quer atender, que não faz sentido. Falar que você não precisa atender ele, que você não tem interesse em atender ele. Então Exatamente. é trazer paz. Né, Clarinha? Fazer Vou deixar paz. contigo. É isso aí. Ali, o mínimo, o básico, fazendo o básico bem feito. Porque às vezes é o básico que vai fazer tu ir pro próximo nível. É o básico que vai conseguir tu fazer a prosperar. E a clareza é o mínimo nos detalhes que tu precisa ser feito. Quantas vezes vocês já se pararam e pensaram assim: meu Deus, meu dinheiro some. Eu até ganho, mas eu não vejo para onde é que vai. Eu me esforço, mas parece que eu tô sempre correndo atrás, parece que eu nunca consigo evoluir financeiramente. Trabalho, 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 faço hora extra, faço isso, perco o tempo de estar com minha família e nunca tenho dinheiro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantas vezes vocês se deram por conta de estar nesse momento? Então, hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão da clareza, tá? Que é o que eu mais gosto de fazer, a organização financeira e a clareza financeira, que é o primordial. Eu atendo pessoas na mentoria individual e a semana passada eu peguei uma mentorada que ela me disse assim: ai, Clara, eu não consigo guardar dinheiro porque simplesmente eu sou muito compulsiva alimentar. Eu como muito. E eu disse, sério? Ela disse, sim, a maior parte do meu salário eu gasto em iFood. E eu disse, tá, vamos fazer a planilha, né? Vamos organizar. Vamos lá, vamos colocar tudo ali bonitinho e tudo mais. Quando a gente começou a planilha, ela se assustou. Porque na hora de diagnosticar ali, ela viu que ela gastava muito mais em Uber do que qualquer outra coisa. Porque lá na infância dela tinha um bloqueio, uma trava que explicava por que ela estava gastando tanto em Uber. Mas isso que eu digo para vocês, às vezes a gente só não tem clareza do que aonde que está indo nosso dinheiro. E a gente não tendo clareza onde vai nosso dinheiro, a gente não sabe por onde começar. Não adianta tu querer ganhar milhões se tu não sabe administrar o mínimo. Uhum, exatamente. E lembrem-se, a Clara acabou de falar exatamente por onde começa. A gente se conhecendo para saber onde que a gente vai cometer gatilhos e a gente se planejando, a gente colocando no papel exatamente tudo aquilo que a gente gasta para sim ter um diagnóstico, para sim fazer um plano de ação. Então isso é fundamental. Exatamente, porque assim, ó, onde não existe clareza, tem o caos. Todo mundo concorda, né? E aonde existe o caos, a prosperidade não chega, gente. Não existe. A gestão financeira ela é muito espiritual. E a organização ela é profética. Não tem, é meio que lógico, assim, fica em paz que vai dar lógica. Ah, não tô cuidando das minhas planilhas, não tô nem anotando, tô só gastando no impulso. Fica em paz que vai dar lógica, gente. Vocês nunca Qual vão vai ser a conseguir. lógica disso, né, Clara? Cartão mais do que pode pagar? Vai parcelar? Fatura Vai parcelada, pagando pagar juros 300% ao invés de ganhar? ao ano. Que é o que eu digo para os meus clientes. Nós, investidores, nós temos que ganhar juros, nada de pagar juros. É sobre isso. Então, gente, cuidem esses mínimos detalhes, porque às vezes vocês estão fazendo ali o básico
só que não estão cuidando. Já aconteceu casos de eu pegar pessoas que estão pagando juros absurdos, simplesmente porque esquecem de pagar uma fatura no dia. Tu esqueceu dia 10, dia 11, gente, já tá um absurdo. Então, cuidem o básico, façam o básico bem feito, comecem por uma planilha bem elaborada, anotem tudo que vocês gastam. Então, é o básico bem feito, liberdade. É aquilo, a clareza ela é libertadora. Prosperidade não é sobre quanto tu ganha. Hoje tu pode ganhar 1.500, pode ganhar 5.000 reais, pode ganhar 15, quanto tu quiser. É sobre como você administra o seu dinheiro. Não existe como ter clareza sem ter nada na mão. Assim, eu não sei quanto é que eu tô gastando, não sei nada, não sei quanto é que tá indo em Uber, não sei quanto tá indo em iFood, não sei quanto que vai no mercado. Não existe. Porque a clareza, ela gera direção. Então anotem aí para vocês não esquecerem, tá? Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, ele sempre vai ir para lugares errados. Não tem como. Então cuidem disso. E você sabe, essas pessoas assim, mas clareza é só fazer uma planilha, Clara. Básico. Só que aí vem o Quem dera que detalhe. fosse, né? Quem Quem dera dera. que fosse. Se fosse só isso, nós não teríamos quase 80% do nosso Brasil endividado. Agora atualizou os dados, está 79,5, agora em outubro foi. É um recorde histórico, nunca chegou em tão alto que foi. 30% dessas pessoas já estão com dívidas atrasadas, ó. E 13,2% dessas pessoas não sabem como é que vão pagar as contas. Então, assim, gente, é preocupante, porque a nossa geração, principalmente, nunca teve um direcionamento sobre educação financeira. Nunca teve assim, tem que seguir esse caminho, faz isso, faz uma planilha, cuida do que tu gasta. Não, as pessoas, assim, geralmente carregam muitos traumas, algumas coisas lá atrás. Muita gente não tinha quando era criança. E agora que tem uma condição um pouco melhor, vai lá e sai gastando inconscientemente, só para suprir a criança feita lá atrás. Então, cuidem muito isso, porque não é só sobre fazer planilha, é sobre olhar para a verdade sem medo. É sobre sair do piloto automático e estar consciente na hora de comprar. Tem aquela frase, Ana, que tu usou na última live que eu amei. Eu posso? Eu quero comprar? Eu preciso disso? Isso me aproxima do meu plano futuro? Ou não, ou me atrasa? Então, sempre tem aquele impacto, né? E é exatamente isso. A Clara também, ela dá educação financeira, né? Eu fiz mais na parte pública, de ensinando desde crianças, adultos, mas o principal é justamente isso. É a gente não ser consumista, é a gente pensar antes de comprar, antes de adquirir. É porque hoje tá muito fácil, né, gente? A gente pega o celular, bom, o celular tá na live, não consigo mostrar, mas a gente aperta 2 vezes e plim, passou. Antigamente a gente tinha que pegar na carteira, a gente tinha que olhar pro cartão, a gente tinha que botar a senha. Hoje em dia, Face ID foi, já pagou. Aplicativo, o cartão tá cadastrado no Uber, já foi. Então a gente realmente, hoje tá muito fácil não ver para onde o nosso dinheiro vai. E se a gente deixa isso seguir o flow, a gente não vê aonde esse dinheiro vai, a gente paga literalmente o pato no final do mês. E o problema não é nem no final do mês, o problema é muito maior. É o quê? É você trabalhar 10, 20, 30 anos e você não ter uma reserva de emergência. É você não conseguir viajar com a tua família. É você não ter, no mínimo, uns 2 salários mínimos te pagando recorrente. Gente, eu tenho 3 salários mínimos só dos meus investimentos. Eu tenho 30 anos. Porque todos os meses eu aportei algum dinheiro, eu investi, eu guardei para minha aposentadoria. A nossa geração não vai viver de INSS. Se vocês não estão guardando agora, das duas, uma. Ou vocês nunca poderão parar de trabalhar, e Deus queira que vocês tenham saúde para isso ser eterno. Ou vocês vão passar perrengue, ou vocês vão ficar sendo bancados pelos pais, filhos, netos, vai saber? É sobre isso. E aí eu pergunto para vocês, hoje, olhando para a situação atual hoje de vocês. Eu já tenho algum investimento. Beleza, tá investindo em quê? Eu não tenho, tô sempre na corrida dos ratos, né? Para quem não sabe, a corrida dos ratos é gastar tudo o que ganha. Não, claro, eu tô totalmente endividado. Quanto tempo mais vocês querem ficar nessa situação? Quanto tempo mais? Pensam e reflitam, daqui a um ano eu quero estar assim ainda? Ou vocês querem olhar para dentro, parar e pensar assim, cara, eu não mereço isso, eu não nasci para ser isso. Qual é a identidade que vocês estão utilizando no valor de vocês? Porque o dinheiro, ele não é um número. A mesma pessoa que ganha 1 milhão de reais por mês é a mesma que ganha 1.500. A diferença é qual é a energia que eu estou colocando ali.
Qual é a identidade do meu dinheiro? Porque muitas pessoas assim, só enriquece quem faz muita coisa errada, alguma coisa assim. Não, gente. As pessoas têm um propósito, elas têm clareza do que elas estão fazendo. Não é tão assim, meu Deus, porque a gente vem com muitas travas lá atrás. Tudo aquilo que a gente escutou lá das nossas autoridades quando era criança, ela vem perpetuando na nossa vida inconstantemente e inconscientemente. Então eu gosto muito, tem uma parte da minha mentoria que eu paro com as pessoas e digo assim, diz pra mim, quais foram as frases que tu mais escutou na tua infância? E assim, é bizarro, é unânime, dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro é porque roubou. Gente, não é assim. Tem que Então, trabalhar muito pelo dinheiro. E, gente, sinceramente, em pleno século XXI, é muito fácil ganhar dinheiro, tá, gente? Live no TikTok, venda de tudo que tu sabe fazer de curso online, cassino, bet. Se tu mandar o teu linkzinho em afiliado, se tu entrar na Hotmart e vender curso dos outros, você ganha comissão. Se você ir pro sinal vender uma água, gente, tá muito fácil ganhar dinheiro. e é que, Muito fácil. e é que nem eu digo, né, Ana? Eu não julgo, porque até pouco tempo atrás eu tinha muito essa consciência. Só que eu tenho uma das coisas também que eu falo muito na mentoria, que é a gente diz que a escravidão no Brasil acabou, né? Só que daí a gente vai lá. Vamos pegar o pessoal que é assalariado. Trabalha 8 horas por dia, às vezes um pouco mais, para ganhar um X valor ali. Ah, não, mas agora a gente não tá mais escravo, a gente ganha salário, a gente tem férias, a gente tem tal coisa, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa comida. Tá, mas vamos lá, o teu salário serve para quê? Para pagar comida? A tua casa? Às vezes teu carro? Às vezes nem sobra para te viajar. Só que é muito fácil de gerar uma nova renda. É só tu parar, pensar e reorganizar o quê? A mente, o espiritual e o emocional. Se tu não tiver esses três alinhados lá atrás, nada vai pra frente. E o dinheiro, ele é muito espiritual. Então, cuidem para aquilo, porque assim, a quem muito é dado, muito será pedido. Muito porque foi pedido. Então, às vezes, a gente não tá conseguindo entender a grandeza das coisas. Sabe aquela frase que os antigos falavam, gente? E isso é muito real na parte de orçamento familiar. O dinheiro não leva desaforo. Gastar é muito fácil. Juntar hoje também, mas ele requer consistência e planejamento. Até É porque se você tem 100 mil reais, mas deixa na poupança, tá uma M o teu planejamento. E bem M. Então, assim, a pessoa que para e diz assim: eu não consigo ganhar dinheiro, eu não sei o que fazer, eu não tenho como gerar uma nova renda, eu me vejo muito pequena, eu me organizo pouco e tá tudo bem, eu sou preguiçosa mesmo, sempre me disseram isso. Outra frase também que eu escutei muito assim é que eu não sou merecedora de ser rica, eu não tenho merecimento de ter dinheiro, porque minha família toda é pobre, sempre foi, tá tudo bem. E eu não me posiciono como, eu não gosto de gerir o meu dinheiro, não é pra mim. É claro que nunca vai ser, porque a tua mente já tá programada pra isso. Então, assim, prosperidade é ordem. É ordem. E abundância é alinhamento. Não tem. É muito assim. Eu gosto muito da frase que o Marcos usa, que é: fique em paz, vai dar a lógica. E isso, pra mim, assim, é surreal. Porque pra tudo, fica em paz que vai dar a lógica. Não existe, né? Então, é sobre isso, gente. Se permitam a mudar um pouquinho o pensamento sobre o dinheiro. Porque ele é muito mais do que só um número. Muito mais. Onde há ordem, Deus envia crescimento. E onde há desperdício, Deus corrige. E é por isso que tanta gente não prospera. Não é porque não ganha o suficiente, mas é porque não sabe nem administrar o que já tem. Aí as pessoas dizem assim: mas ganhou tal coisa é porque é sorte, passou num concurso é porque é sorte. Porque é herdeiro, porque alguém indicou, porque é filho de sei lá quem, porque é neta de sei lá quem. Gente, Exatamente. sabe aquela cela do Instagram? Ela fingiu ser milionária e ela se tornou milionária, gente, na rede social. É doido, né? E isso tem muito que é bíblico. Tudo que você achar que a sua alma é, você realmente será. Então, emanem o que vocês querem ser, aonde vocês querem chegar.
Imaginem todos os dias antes de acordar aqui, aonde você quer chegar. Se imagine nesse papel. E acredite, porque não adianta imaginar você no carro que você quer, na casa que você quer, com a esposa que você quer, com o filho que você quer, com a família de margarina que você quer, mas chega na hora e tu fala assim: ah, isso aí é só. Não, para mim, não é para mim. Coisa na minha cabeça. Tô ficando louca. Só que assim, gente, Mateus 9:29 já diz: seja feita conforme a tua fé. E é muito louco quando tu entende isso. Quando tu consegue acreditar naquilo que tu sabe que pode, que tu tem merecimento pra isso. Tu não é uma pessoa ruim. E o Marcos usou uma frase esse final de semana que eu tava lá que me mexeu muito, assim. Quanto você tem desafiado o céu? E aí eu fiquei assim, como assim, Marcos? Você simplifica isso aí, né? Simplifica, pelo amor de Deus. E ele disse Marcos, para assim, quem não entende, ele é o nosso mentor do Instituto Academy Mind. Para vocês terem ideia, ele tem mais de 38 empresas. Ele tem um ecossistema onde a própria empresa dele é fornecedor dele mesmo. Então, assim, ele é um empresário de alto nível, tá? isso, ele E, tem mais e, de e lembra que 17. na minha pré-live eu falei muito sobre isso, né? Estejam com pessoas melhores que vocês, porque se vocês estiverem numa mesa onde você é o mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Se você quer evoluir, você tá na mesa errada. Ferrou, exatamente, é sobre isso. Ambiente molda. Então, cuidem muito com quem vocês andam. O nome dele é Marcos Fiel, para quem não conhece, ele é dono do Instituto Academy Mind. Agora, nós estávamos lá esse final de semana porque eu sou sócia dele. E a gente estava no evento Guerreiros, que é para todos os nossos colaboradores. Tínhamos lá em torno de 240 e poucas pessoas e faltou gente, tá? Nós temos mais de 250 pessoas já a nível Brasil, mais de 35 mil alunos passando por ali e transformando vidas, e é incrível. Então ele disse assim para nós: quanto você tem desafiado o céu? Como assim? O quanto tu tem feito as coisas que tu acredita que tu tem capacidade, potencial, só que tá faltando alguma coisa. E aí Deus vai olhar e vai dizer assim: opa, aquela minha filha lá tá precisando de ajuda, vou ter que ir lá fazer alguma coisa para ajudar ela. E aí acontece o sobrenatural. Muitas vezes aquele milagre que a gente diz assim, ah, não ia conseguir. Então é muito doido isso. Quando tu começa a entender energicamente falando disso, tu vive o sobrenatural. O extraordinário só vai acontecer depois que o ordinário foi feito todos os dias. E isso é básico, não tem como não, né, gente? Então, cuidem aquilo, porque prosperidade não é sorte. Prosperidade é gestão somada com o propósito da gente. Ah, Clara, mas o que é propósito? Ah, isso aí vai ficar para daqui a pouquinho na manhã. Amanhã, 20 horas, a gente fala sobre propósito. Vocês precisam saber o que é o propósito de cada um de vocês. E é lindo, sabe? Porque quando a gente entende isso, é, é uma frase também que eu amo muito, a da Ian. Não tinha como ser diferente, mas é assim: ame muito aquilo que tu faz, que tu não vai mais precisar trabalhar. Só que se torne muito bom naquilo que tu ama. A prosperidade vem assim. E eu digo por experiência própria, tá? Eu até agosto eu era bancária, como muitos sabem, eu acho que o pessoal que já me conhece. Eu era gerente geral de um banco, um dos bancos grandes, e eu era muito feliz. Eu gostava de estar lá. Só que quando eu conheci o Marcos, ele me olhou e disse assim: tu gosta do que tu faz? Eu digo, gosto. E ele, e tu ama o que tu faz? E eu, gosto. Então, ele bateu bem pesado, porque ele disse assim: é tua filha, tu gosta dela? Eu digo, amo. E ele, tu entendeu a diferença? Eu digo, ah, entendi. E aí foi aí que eu comecei a olhar com outros olhos. Porque eu tinha muita capacidade, eu tenho muito repertório, só que eu tava lá, vivendo uma algema de ouro. E aí a gente começa a olhar com outros olhos para o mundo. Então, faz parte, sabe? E, gente, uma coisa que é muito profunda, que eu também gosto, muitas pessoas assim, ah, mas eu já me organizo, eu prospero, eu tenho gestão. Só que só ouvem. A pessoa tem organização só de ouvir. Ela não anota, ela não faz uma planilha, ela não consegue organizar, automaticamente não prospera. A gestão é só de ouvir também. A disciplina, então, nem se fala. Hoje eu começo, faço 1, 2 dias aquela planilha, qualquer coisa, né? Porque do jeito que a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as outras. Começa a fazer a planilha hoje, anota uma coisa, não é? Quando vê amanhã já não anota mais. Por isso que eu digo assim, na mentoria mesmo, eu falo muito sobre. Eu posso até entregar uma planilha para você e você fazer esse mês de acompanhamento comigo. Daqui a 2, 3 meses você vai estar endividada de novo. Não é sobre planilhas, é sobre o que tem lá dentro. É lá na raiz para ver o porquê que isso acontece. Então eu convido vocês hoje para vocês não só ouvir, mas parar e decidir. Porque assim, decidam olhar, organizar, prosperar de verdade, parar de dar desculpa, parar de fazer as coisas por impulso, no automático. Vivam no flow. Você sabe o que é flow? Explica para eles, Ana, que tem algumas acho que não sabe.
Então, gente, flow é quando a gente tá em sintonia. Eu não sei se vocês viram um filme do Ayrton Senna, que ele fala que ele às vezes não lembrava de algumas corridas e ele corria maravilhosamente, perfeitamente bem. Ele falava que ele tinha a sensação que ele era o carro. Isso é o flow. É quando você tá tão em sintonia com aquele momento que você tá tão focado que você não percebe mais o entorno. Você realmente está naquele momento. Isso é o flow. A gente diz que na área dos investimentos, por exemplo, é quando a gente acerta a hora de entrar, a gente acerta a hora de sair, a gente acerta o ativo, a carteira começa a render 40, 60, 180% do CDI. Eu tô no flow da minha carreira hoje, graças a Deus, depois de 10 anos, né, Clara? Onde em renda fixa eu consigo, por exemplo, fazer meus clientes renderem 120 a 189% do CDI em renda fixa, gente, em renda fixa, sendo conservador. Então, isso é o flow. É quando a gente realmente tá, sabe, o game tá fácil. A gente tá indo, tá em sintonia, tá tudo acontecendo. Isso é o flow, gente. Isso é o flow. E na vida real, gente, o flow é muito simples também de identificar. Quantas vezes vocês foram almoçar e na correria do dia comeram, quando se deram por conta, tava com o telefone na mão resolvendo algum problema ou alguma coisa, olhando um Instagram que seja e nem sentiram o gosto da comida? O flow é tu tá ali no momento, na hora, tipo, prestando atenção no que tu tá fazendo, imerso naquilo que tu tá fazendo, prestando atenção exatamente nos detalhes. Então, eu gosto muito dessa questão também, assim, por exemplo, para quem é pai, e mãe, quando estiverem com seus filhos, estejam no flow ali, se dediquem o tempo que vocês puderem para olhar para elas e dizer assim, caramba, como a minha filha tá crescendo, vejam os detalhes. Não esperem chegar lá nos 10 anos, meu Deus, como passou rápido, não vi essa criança crescer, gente. E tava ali o tempo todo. Só que a gente vive num mundo tão automático que ele vai se desvirtuando em todas as áreas da vida da gente, tanto no financeiro, na vida da gente normal, dos relacionamentos, na prosperidade, em tudo. Então, presta atenção nisso, sabe? Então, se decidam olhar e ver o que realmente Deus te chamou para ser. Porque não é possível que tu veio para cá para viver no automático. Tu veio para cá para não nem perceber o que tu tá fazendo na tua vida. Se permitam ser o que Deus te chamou e colocou para ser aqui. Gente, prosperidade não é mistério, tá? Então, assim, é gestão, é clareza e é decisão. Porque lembrem, tá? Para vocês conseguirem prosperar, vocês precisam ter ação. Não adianta só ter fé também, tá? Deus não vai botar tudo nas mãos de vocês e vai dizer assim: ai, meu filho, estamos aqui porque tá muito bonitinho, respira, vamos lá. Façam, rezem, orem, façam como vocês quiserem, tenham fé. Mas primeiro, tenham também ação. Não adianta ter fé sem ação. E tenham fé em si mesmos, tá? Eu, por exemplo, mesmo com 10 anos de mercado, mesmo com toda a minha experiência, mesmo com alunos presenciais, eu demorei 8 meses para criar meu curso digital. Gente, 8 meses que eu poderia estar faturando, que eu poderia estar na minha 8ª edição, que eu poderia ter melhorado 50 vezes o meu curso. Demorei 8 meses, porque depois eu descobri os meus porquês lá nas imersões que eu falei que vocês sabem, né? Que eu já investi uma grana com isso. Porque eu sou perfeccionista. Eu tive uma infância onde eu não queria incomodar ninguém, então eu tinha que fazer tudo perfeito para não incomodar ninguém. Então eu me tornei um adulto perfeccionista. Eu me tornei alguém sempre querendo ser melhor naquilo, sempre querer ser destaque, sempre querendo ser orgulho. E quando você quebra essas ervas daninhas, essas amarras que a gente tem desde a infância, a gente realmente consegue atingir aquelas coisas. Tive que gastar 50 mil reais em confrontos, em imersões, em finais de semana, né, em dinâmicas, para conseguir destravar e fazer, executar, porque eu não me achava pronta. Eu falei, por que se tem o Thiago Nigro que faz isso, né? Sim, tem o Thiago Nigro que faz isso. Só que ele não vai pegar na tua mão e perguntar se, como é que tá o teu orçamento financeiro, como é que tá o teu fluxo de caixa. Teve alguma coisa que tu não teve dúvida? Ele não vai te dar o WhatsApp dele durante 30 dias e te pegar pela mão e te ajudar. Ele não vai montar um planejamento financeiro com você, ele vai mandar o estagiário que ele mal treinou fazer o que qualquer chat GPT faz. Tu não vai ter esses 10 anos de experiência, né, Clara? Então, a Clara é minha colega, né? Nós duas bancárias e realmente nos tornamos PJ. Eu trabalho hoje na XP, ela realmente saiu do banco, faz a mentoria individual. Então, assim, a nossa troca é muito legal porque como, a gente tem uma história muito parecida, né, profissional. Por isso que eu trouxe ela para cá, para ela agregar bastante. E isso aqui é só uma provinha, tá? Isso aqui a gente tá só
falando coisas que vocês têm que se atentar, que na mentoria amanhã o bicho pega. Amanhã eu Amanhã a gente vai confesso. ter Teremos apenas 50 vagas na nossa mentoria, tá? Vai ser no Zoom apenas para quem realmente adquiriu essa vaga. E a gente vai conseguir diagnosticar muitas travas, muitas amarras. A gente vai falar sobre como de planejamento financeiro, como se planejar, como se organizar financeiramente, como organizar o fluxo de caixa. Desde o princípio, né? Desde aqueles para aqueles que já estão endividados, como que fizemos saindo ali, entramos nesse mundo de, ai meu Deus, e agora? Faço o que é da minha vida, gente? Eu ganho pouco e tudo mais. A gente tem um método que eu aprendi na pós, que é o GCPM, tá? Que ele é o gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Então, cada um daqueles passos ali é muito incrível. E se tem uma coisa que é muito, que eu gosto muito é da multiplicação, né? Porque eu digo, a gente precisa entender qual é o momento que a gente está hoje. Se a gente tem excelência no que a gente está entregando, se a gente está ganhando o suficiente para viver, ou se a gente já precisa aumentar nossas rendas. E como que a gente faz isso? Hoje todo mundo tem um dom. Todo mundo veio com uma coisa que é muito bom. E tu pode ensinar. Só que tu precisa tirar algum pouquinho daquelas travas. E como que faz isso? Entende tua identidade. Nenhuma da área da tua vida vai ficar travada se tu entender a tua identidade. Eu coloquei no chat agora aqui para vocês o nosso, não sei se vai conseguir copiar ali, o nosso link do chat. Qualquer coisa, E chamar ou eu ou a Clarinha no direct que a gente manda. isso aí, a gente manda para vocês também. Amanhã às 20 horas a gente vai estar liberando. São vagas limitadas. Acessem quem tiver interesse, chamem nós, conversem ali, vai ser incrível. Tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas. E é tudo sobre clareza, tá? Tanto na questão de comunicação quanto na questão de financeira. Cuidem do princípio básico. Façam o básico bem feito, que não tem erro. E cuidem que amanhã o pau fecha. A gente não vai pegar leve não, tá? Porque leve tem vários coaches aí na internet que você acaba gastando dinheiro e não entregando nada. Então, se você não tá com a vida organizada financeiramente, e não adianta falar assim, Ana, na verdade tá organizada, tá sobrando um dinheirinho lá por mês. Mas você não tá investindo, se você não sabe o que fazer com essa sobra, ou se você tá deixando na caixinha do Nubank, que isso não é um ativo interessante. Até por sinal, vocês devem ter visto que essa semana o mercado financeiro foi um bafafá, né? Foi CEO do Banco Master sendo preso porque ele ia fugir para Dubai e o Banco Central foi lá e não, fechou o banco decretou falência, tá no litigioso para todos os credores receberem e graças a Deus, graças a uma boa gestão dos seus assessores ou de vocês, vocês colocarem o seu dinheiro num ativo bancário que tem fundo garantidor de crédito. Então todos nós investidores desse banco teremos o dinheiro de volta. Você sabia que num fundo de investimento você não terá o seu dinheiro de volta? É, É a caixinha do Nubank, é um fundo de investimento de renda fixa e nunca te avisaram. Do Nubank, do Banco Inter, enfim, gente. Tudo que não é CDB, LCI, LCA ou LCD não tem fundo garantidor de crédito. Você pode perder tudo que você tem. Você sabia disso? Seu bancário sabia disso? Te falou isso? Então cola na gente, vamos crescer junto, vamos prosperar. é sobre isso. Gente, gratidão por esse momento aqui que vocês estão assistindo conosco. Conectem lá no chat, vai ser incrível. É uma comunidade literalmente para liberar os códigos da prosperidade. E a gente tá junto. O que precisar, tiverem alguma dúvida, chamem nós. Tchau, tchau. Boa Beijo noite. grande, gente.